Mas fica mais um pouquinho aí, nós vamos estar meditando hoje sobre disciplinas espirituais, e eu creio que Deus tem algo muito especial para falar ao teu coração. E o tema da mensagem de hoje é o impacto transformador das disciplinas espirituais. E nós vamos caminhar um pouco nesse texto, nesse tema. Nós estamos, como IBB, como igreja, numa semana de jejum e oração. Jejum e oração são disciplinas espirituais preciosas e muito necessárias na vida de todo cristão. Você tem jejuado, você tem a prática do jejum, você tem a prática da oração. E, resumidamente, o que é as disciplinas espirituais, né? É exercer uma prática essencial na vida do cristão. O cristão que não vive as disciplinas espirituais, ele corre um sério risco. Um risco de ficar com uma fraqueza espiritual. Quando nós vivemos uma disciplina espiritual, ela não tem um fim em si mesmo, mas ela é o meio que nos conecta ao Pai Eterno. Quando nós buscamos a Deus, e nós vamos conversar sobre disciplinas espirituais, e além do jejum, da oração, nós vamos falar também sobre algo muito especial, que é a meditação na palavra de Deus e como isso pode impactar as nossas vidas. Então, as disciplinas não são um fim em si mesmo, mas é um meio para chegar na intimidade com Deus. E porque quando a disciplina espiritual ela vira um fim em si mesmo, quando eu tenho que ir lá e ticar, olha, hoje eu orei, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, isso aí começa a ser um legalismo. Isso ele deixa de ser uma disciplina saudável para ser uma grande armadilha. Então, você buscar ao Senhor, você exercer as disciplinas espirituais, ele não gera um milagre, a intimidade, mas ele te leva a ter a intimidade daquele que pode todas as coisas, daquele que opera milagres, daquele que trabalha o nosso coração. Mas por que nós precisamos viver as disciplinas espirituais? Por que nós precisamos disso? Quando nós vamos lá em Gálatas 5,16, nós temos uma ideia, o porquê é tão importante nós vivermos as disciplinas. Lá diz o seguinte: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é o contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que o apóstolo Paulo está escrevendo aqui, o que ele deixa para nós, é que existe uma luta entre a carne e o Espírito. Existe uma batalha, existe uma natureza pecaminosa, que ela está todo momento tentando se sobressair, e ela entra em conflito com o Espírito. O nosso Espírito quer agradar a Deus, o nosso Espírito quer buscar a santidade, certo? E como é que nós conseguimos trabalhar com esse desafio de vencer essa luta? E a luta não é vencida por nós, mas pelo Deus que nós buscamos e nos aproximamos e temos intimidade através das disciplinas. Então, quando nós colocamos diante de Deus a obediência, a orientação de Jesus com relação à disciplina espiritual, nós temos consequências. Então, se você quer viver num nível mais profundo, se você quer sair do raso da tua experiência com Deus, é imprescindível você viver as disciplinas espirituais de forma consistente e regular. Quando nós buscamos profundidade, a profundidade ela tem algumas características. Eu não sei se você aqui já mergulhou em algum momento. Aqui nós temos aqui em Bombinha, Santa Catarina, uma parte do turismo ali é você fazer mergulhos. Mas tem mergulhadores de grandes profundezas. E quando você vai em grandes profundezas, você consegue ver detalhes de uma beleza no fundo do mar, que quem está de uma forma rasa na superfície não consegue enxergar. Então, para você experimentar e enxergar algumas coisas que Deus tem revelado para você, quer revelar para a sua vida, você tem que buscar profundidade. E essa profundidade você alcança através do exercício, através das disciplinas espirituais. Em 2014, tem uma médica brasileira chamada Karina Dubex, ela se salvou de um tsunami na Tailândia. Sabe por quê? E ela reclamou porque o passeio que ela ia fazer se atrasou. E atrasou meia hora aquele passeio. E aquele passeio atrasou meia hora, eles chegaram lá e dentro do passeio tinha um mergulho. E aquele mergulho que ela fez, veio o tsunami e ela não foi atingida, porque ela estava profundo.
no mar, aquele tsunami passou e ela foi salva, teve a vida preservada porque ela estava em águas profundas. Muitas pessoas estão sofrendo de inanição, não estão se alimentando e não conseguem entender que tudo isso é consequência de uma forma rasa que eu vivo a fé cristã, uma forma rasa que eu me relaciono com Deus. Muita gente busca a cura, busca o milagre, mas não quer se relacionar com o Deus do milagre. E de repente eu vou lá e vou fazer um jejum para curar. E não tem nenhum problema eu ter um propósito para o jejum. Mas quando isso é uma moeda de troca, isso não passa de um legalismo. Porque o jejum em si mesmo, ele não opera milagres. Mas ele me leva a ter acesso ao Pai. E de repente vai destravar o que está no coração de Deus. E que eu estou me auto-sabotando e não estou recebendo o que Deus tem preparado para mim. Então, quanto mais você se aprofunda na intimidade com Deus, através das disciplinas espirituais, mais a sua carne, sua natureza pecaminosa estará sendo blindado. E os impactos negativos do mundo, eles passam a não fazer tanto sentido, a não te influenciar tanto. Queridos, e quando nós olhamos para as disciplinas espirituais, nós estamos falando do jejum, nós estamos falando de oração, nós estamos falando da meditação na palavra, e tem outras disciplinas. Eu quero focar nessas três, e eu entendo como as principais é um tripé que ajuda você a desenvolver um relacionamento com Deus, uma vida cristã significativa. Mas quando nós falamos sobre as disciplinas espirituais, nós não estamos falando de algo que veio da cabeça de alguém, que veio do... Não, isso aí veio como ensinamento do nosso Jesus, do nosso Mestre, do nosso Deus. É algo que Jesus jejuou, ele jejuou. Jesus orou, ele orou. Jesus meditou, ele meditou. E ele deixou o ensinamento para nós. E deixou não só o ensinamento, mas como fazer. E muita gente tem alguns bloqueios que já fala assim, eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, e eu não consigo viver aquilo que Deus espera de nós. Nós precisamos olhar para Jesus, e a palavra nos ensina e nos desafia a sermos imitadores de Jesus. Filipenses 2,5 diz lá, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Efésios 5,1 diz lá, sejam imitadores de Deus como filhos amados. 1 Coríntios 11 diz, torne-se imitadores como eu sou. Você tem sido um imitador de Jesus? Você tem imitado Jesus? Você tem olhado para Ele como uma referência da sua conduta e da sua caminhada? Então, essa palavra hoje é um desafio. Queridos, e eu não quero que você olhe como algo, eu vou receber uma palavra que eu vou ter que fazer muita coisa. Não, eu quero te levar a entender a importância, a beleza e a alegria e a motivação como nós devemos viver as disciplinas espirituais. Eu quero levar você a entender o porquê que nós fazemos uma semana de jejum e oração. Por que nós como igreja envolvemos uma semana e nós colocamos propósito muito claro pela economia, pela saúde, nós colocamos objetivos claros para buscar e clamar a Deus para um tempo novo. Por quê? Será que é porque nós não temos o que fazer? É claro que não. É porque nós entendemos a importância da disciplina espiritual na vida de todo crente, na vida da igreja. E quando nós entendemos isso, nós podemos viver essas disciplinas de uma forma leve, de uma forma alegre e com propósito. E eu quero iniciar com o primeiro destaque da disciplina de oração. O meu desafio para você, desenvolva uma vida regular de oração. Jesus nos ensinou a importância da oração e deixou um modelo da oração, deixando muito claro que é uma disciplina que nós devemos desenvolver diariamente. Você tem facilidade para orar? Você consegue orar com facilidade? Você tem alegria de orar? A oração, ela é uma estratégia de Deus para vivermos a intimidade com o Pai. Sabe, como que você tem orado? Como que são as suas orações? Às vezes, muitas pessoas não conseguem orar porque elas têm um modelo, um padrão de oração que ela está mais ligada a um legalismo do que a uma entrega, do que um relacionamento com Deus.
Quando nós falamos da oração, a oração e a adoração, para mim elas caminham juntos, porque eu estou orando, eu estou adorando. Eu posso orar lendo a palavra, eu posso orar, mas eu estou na presença do meu Pai diariamente. Eu estou buscando a presença do Pai diariamente. E para viver uma vida de oração, nós precisamos viver com fidelidade e regularidade. A vida de oração é algo muito importante na vida do crente. Mas o que acontece é que muitas pessoas não entendem a importância. E elas buscam a oração quando tem algo urgente. Então eu não oro, e aí quando vem uma aprovação eu vou buscar, e aquilo se torna urgente. E aí tem pessoas que oram de madrugada, porque agora bateu o desespero. Queridos, uma das grandes alegrias é nós entrarmos na presença do Pai, com o amor e com o desejo de buscá-lo. Você que está aqui nessa noite, você que está aqui no YouTube, no Facebook, de repente você é pai. Quão bom e alegre é os filhos quererem ter um tempo com a gente, como pais. E eu olho para o coração de Deus, eu vejo assim como Deus se alegra toda manhã que eu acordo e eu vou para a presença dEle. E eu vou falar assim, Deus, eu quero ter esse tempo com o Senhor. Eu quero poder orar, eu quero poder adorar, eu quero poder ler a palavra, eu quero poder ter esse tempo de intimidade. Mas como é que nós podemos desenvolver o nosso tempo de oração? Quando nós olhamos para Jesus, o que Jesus nos deixou como modelo? A primeira coisa que Jesus, lá em Mateus 6, a oração conhecida do Pai Nosso, que está ali em Mateus 6, ele fala primeiro, a intimidade no quarto secreto. Tem um lugar certo. Veja lá no versículo 6, Mateus 6, ele fala assim, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Jesus, ele deixou esse modelo de intimidade, de ter um lugar para orar. Quantas vezes Jesus subiu ao monte para orar? Jesus ia para um lugar secreto para orar. Você tem um lugar onde você ora? Lá em casa nós temos lá o nosso quartinho de oração. Só que o quarto de oração é no nosso closet ali, e aí eu descobri, né, acho que eu planejei mal, porque eu fiz ali o quarto de oração. Só que eu e minha esposa nós temos horários diferentes, eu acordo mais cedo, ela dorme até um pouco mais tarde. E se eu for ali no closet ali, eu começo a orar, eu começo a falar um pouquinho alto, porque eu estou com meu pai, né? Meu pai, eu estou com empolgação de manhã. Só alegria. Certo? E aí eu pensei assim, eu vou acordar ela. Eu vou atrapalhar ela. Então agora eu mudei. Eu fui ter uma sacada lá e tem um escritório. Eu vou lá, fecho, eu coloco o fone de louvor, adoração, com a palavra aberta, e ali eu choro, ali eu ajoelho, ali eu clamo, e ali eu oro, ali eu me coloco diante do Pai. Tenha um lugar. Tenha um HDL, hora de local, diário, para buscar a presença de Deus. Queridos, quando nós aprendemos a fazer isso, aprendemos a desenvolver essa prática da oração, é extraordinária. E Jesus ainda vai falar ali no versículo 11, dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ou seja, a oração, ela deve ser diária, ela deve ser constante. Porque eu oro pelo pão hoje e eu não preciso, amanhã eu vou orar de novo, eu vou estar na presença do Pai de novo. Porque quando eu estou na presença do Pai, eu não me preocupo. Você que é pai de filho pequeno, nós temos 2 adolescentes lá, você acha que eles estão preocupados se vai ter comida na mesa amanhã? Então nada. Estão preocupados lá, o Nicolas em o Flamengo vai jogar daqui a pouco, ele está lá preocupado lá, estava jogando no Xbox. Fernandinha lá com as músicas dela lá, agora ela está com músicas lá da década de 80. Ela é muito musical, vejo ela cantando lá as músicas que remetem à minha infância. Eles não estão preocupados. Por quê? Porque tem o pai. O pai está ali, a mãe está ali. E ele sabe que amanhã vai ter comida na mesa. Certo? Porque a idade deles, como filhos, não é o momento deles se preocuparem. E vai ter um momento que, se nós entrarmos numa crise financeira, nós vamos chamá-los e explicar. Mas mesmo assim, eles não vão fazer, porque eles falam assim, meu pai vai correr atrás. O meu pai vai buscar a solução. E quando nós entramos na presença do Pai, nós temos que ir com essa certeza. O Senhor dá o pão nosso de cada dia, e nós podemos, na manhã, buscar na presença do Pai, e não para buscar o pão nosso, mas para buscar a intimidade, porque o Pai está cuidando.
O Pai está cuidando. Então a oração deve ser esse momento de intimidade muito especial. Então nós devemos orar continuamente. Lá em Tessalonicenses 5, 16, 17, diz lá, alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graça em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus. Não apague o espírito, não traz com desprezo, mas põe à prova todas as coisas, porque Ele é bom. Queridos, orar é uma experiência extraordinária. Se você não experimentou, se para orar, aí você vai ver, aqui eu falo de um outro desafio, que a oração tem que ser com leveza e sem legalismo. Se você ora indo assim, fala assim, puxa, eu tenho que orar. Eu vou lá e oro, certo? Eu falo algumas palavras ali, cumpri meu objetivo, aliviei minha consciência. Eu quero te dizer que você está perdendo uma grande oportunidade de intimidade com o Pai. Certo? Ou se de repente você não está orando, eu quero te dizer que você está perdendo uma grande oportunidade com o Pai. Mas quando você vai com expectativa, sabe, a expectativa, porque um dos grandes ladrões das disciplinas espirituais hoje é o tal do zap-zap. É o tal daquele negócio ficar pitando. Então deixa o celular em outro cômodo. Coloque no modo avião, certo? Ou acorde de madrugada. 4 horas da manhã ninguém vai mandar WhatsApp para você. Só se tiver algum doido orando, no mesmo horário. Né? Mas assim, tire as distrações. Você vai estar na presença do Pai. Eu saio com os meus filhos regularmente, com a Fernanda, com o Nicolas, separadamente, para ter o meu RD com eles, meu tempo com eles. Agora imagine se eu saísse com eles e aquela expectativa, e eu chegasse normalmente a gente vai no restaurante almoçar, só eu e o Nicolas, ou só eu e a Fernanda, e eu estou lá e meu filho fica no WhatsApp. Eu falo, não, filho, a gente nem pega em celular, nós estamos aqui para ter um relacionamento, para conversar. Ele conta a vida dele, e eu ministro a vida dele, e eu conto a minha, eu conto os desafios. Por quê? Porque existe prazer. Eu tenho prazer, alegria de estar com os meus filhos têm alegria de estar comigo. Sabe, e Jesus, ele nos deixa vários exemplos. Sabe, Jesus, ele buscou intimidade regularmente quando ele subia nos montes. E antes de tomar uma decisão, lá em Lucas 6, ele ia escolher os discípulos, ele foi orar. Você tem a prática de orar quando você vai tomar uma decisão? Ou você toma uma decisão e a hora que dá tudo errado, você vai orar para que Deus conserte? O Pai está aqui, se eu tenho uma regularidade na presença dEle, naturalmente eu vou colocar e abrir meu coração. Jesus, ele intercedeu por mim e por você, lá em João 17, minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim. Jesus intercedeu por nós. Jesus buscou o Pai no momento de provação, quando ele fala ali, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ou seja, Jesus, ele orou várias vezes, em várias dimensões, muito semelhante a nós. Se tem provação, Jesus também teve. Você precisou tomar uma decisão, Jesus também. Ele teve que tomar uma decisão. Será que eu vou chamar aqui os mestres da lei, aquele que conhece muito? Eu vou pegar esses pescadorzinhos aqui, esses jovenzinhos, inexperientes, e vou preparar eles para uma grande obra? Jesus orou, Jesus se afastou e buscou a indicação do Pai. Jesus orou por misericórdia, por perdão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Queridos, a oração é lindo esse tempo com o Pai. E você deve entrar na presença do Pai como filho. Lá em Mateus 6 ele vai falar, não seja como os hipócritas, não ore como os gentios, mas ore como filho. Você precisa orar como filho. Quando nós entendemos e nós entramos na presença do Pai, assumindo a nossa posição como filho, quando nós sabemos quem nós somos, você sabe quem você é? Diante do Pai. Então, entre com expectativa na presença dEle. Mas uma segunda disciplina espiritual, mas antes disso, você tem orado? Eu quero desafiar você a avaliar o seu tempo de oração. Avaliar esse momento de oração. Sabe, a minha prática de oração, ela ficou muito mais leve quando eu entendi que eu não podia viver um legalismo.
E quando eu estou na presença do Pai, de repente eu coloco um louvor, eu estou com a palavra aberta e eu começo a orar, e de repente eu desligo o louvor, porque eu estou num momento que eu quero ainda mais profundidade. E de repente eu volto com o louvor, de repente eu leio a palavra, eu começo a orar o que está na palavra, e de repente eu paro tudo e eu só fico ouvindo aquelas palavras do louvor que ministram o meu coração. E nisso eu vou tendo uma experiência com o Senhor de intimidade. Se você está tendo dificuldade de orar, tente mudar um pouco essa prática, para que você comece aos poucos a encontrar profundidade. Profundidade. De repente você vai estar todo dia às 7 horas com o pastor Márcio Tunala, que ele tem ali, e agora está aperfeiçoada a live, lá que tem uma musiquinha de fundo, né, pastor? Tem uma musiquinha no fundo lá e é muito especial. E aí você vai e você tem uma meditação breve e oração. E você vai ver que orar, o tempo passa, você nem vê, quando você tem prazer em orar. Então, cuidado com as distrações. O segundo, a disciplina espiritual, é o jejum. Qual que é o propósito de jejum? Jejum é buscar essa maior intimidade com o Pai. Se nós pensarmos na definição bíblica de jejum, jejum é abster-se de alimento. Se você, de repente, tem um problema de saúde, certo? Você não pode jejuar, você não pode ficar sem comer, certo? Não tem nenhum problema. A palavra de Deus, ela nos dá um amparo, um respaldo para nós pensarmos em outra estratégia. Mas essa outra estratégia tem que ser a exceção e não a regra. Porque quando Jesus jejuou, ele jejuou não se abstendo do alimento. Ele não falou ali de água, mas era do alimento. E quando nós olhamos biblicamente, o jejum é abster-se do alimento. Mas lá em 1 Coríntios 7, existe o apóstolo Paulo está falando ali sobre os deveres sexuais do marido e esposa, e no versículo 5 ele afirma lá: mas não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Ele está falando aqui sobre o relacionamento conjugal do casal. E ele fala que não pode deixar de se relacionar muito tempo um com o outro. E aí ele coloca a exceção, mas se precisar, então, que vocês façam isso com propósito, para ter um tempo de oração. Mas logo já voltem, para não abrir uma brecha para Satanás. Então nós podemos se abster de outras áreas, mas essa tem que ser a exceção, porque o jejum bíblico é abstinência do alimento. Mas você não vai fazer se você tem um problema de saúde, que você não pode ficar sem se alimentar. Tem os bariátricos que não podem ficar sem se alimentar, tem que se alimentar a cada 2 horas, 3 horas. Eu não sei, estou chutando aqui, é que eu vejo, sempre estou com algum bariátrico do lado dizendo: eu tenho que comer porque está na minha hora. E é no meio da tarde, então eu acho que eles comem com mais frequência. Eu acho. Não sou médico, não fiz bariátrica ainda. Certo? Mas, se você pode, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. E de repente você vai ficar uma refeição, daqui a pouco você muda para 2, daqui a pouco você está 24 horas, você vai começar a dar uma dorzinha de cabeça. E é um processo onde vai ocorrendo uma desintoxicação também. E aí, de repente, você vai ampliando. O pastor Marcha fez um jejum de 7 dias só na água. Certo? E não fez isso para se vangloriar. Na verdade, para nos estimular a vivermos a disciplina espiritual. E se eu busco, de repente, eu tenho uma regularidade mensal, que eu entro na presença de Deus em jejum. Mas isso não é para se vangloriar, e não pode ser. Porque o objetivo não é esse. Porque até falam assim: você não pode falar para ninguém, jejum sem falar para ninguém. Jesus, ele jejuou, possivelmente não tinha ninguém lá, e está registrado nas escrituras que ele jejuou. Mas o que acontece? Mas isso é para estimular, não é para trazer orgulho espiritual. Então, você que de repente tem esse desejo, de repente vai começar de leve, você vai ver que Deus vai honrando, e você vai aperfeiçoando o teu jejum. E jejum, Jesus nos ensinou a jejuar.
né? Então ele foi levado 40 dias, ele ficou em jejum 40 dias. Lá em Mateus 9, então os discípulos de João perguntaram para ele: por que nós, os fariseus, jejuamos, mas teus discípulos não? Eles fizeram uma pergunta para Jesus. Jesus respondeu: como pode o convidado do noivo ficar em luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ele está dizendo claramente que quando ele fosse levado aos céus, quando ele fosse tirado no meio deles, eles teriam que jejuar. Então o jejum é uma disciplina espiritual saudável e que leva você mais profundo na intimidade com o Pai. E não adianta você falar assim: ah, mas isso aí deve ser bem ruim. Poxa, não é prazeroso, no sentido material, né? Você ficar sem comer. Eu lembro que no primeiro dia eu passei mal, assim, daí depois fui, no outro eu consegui avançar. Agora cheguei num bom termo, onde eu consigo jejuar com tranquilidade. Mas o pós-jejum que é extraordinário, porque durante o jejum eu estou buscando intimidade com o Pai. Naquele momento que eu estaria almoçando, eu estou na presença do Pai. Naquele momento que eu estaria jantando, eu estou na presença do Pai. Então eu busco a Deus com mais regularidade durante o dia, com mais intensidade durante o dia, e eu busco de uma forma intencional de buscar intimidade. E aí isso se torna algo muito gostoso, né? Kenneth Hagin, ele vai dizer o seguinte: o jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais sensível ao Espírito Santo de Deus. Então não tem problema você colocar um propósito para o jejum, mas a intimidade, ela é primordial. Você jejuar, buscando essa intimidade com Deus, você vai ver você sendo transformado. E para fechar, queridos, o horário já avançou, meditação na palavra. Então nós estamos falando de disciplinas espirituais, a oração, o jejum e a meditação na palavra. O que é a meditação na palavra? A meditação na palavra não é a mesma coisa do que você estudar a palavra. Estudar é uma coisa, meditar é outra. Nós precisamos entender, não tem a ver com meditação oriental, não tem a ver com esvaziamento da mente. Meditação bíblica é entrar num lugar profundo de experiência com o Senhor, é retirar verdades eternas, é você parar e refletir e aplicar aquela mensagem para a sua vida. Eu posso estudar a palavra, e eu conheço, e nós temos o CFI, e de repente nós estamos aqui, estamos estudando a palavra. E o conhecimento ele é importante porque ele nos ajuda a tomar decisões no nosso dia a dia. Certo? E ali nós tiramos princípios que naturalmente nós vamos viver e temos verdades eternas no estudo da palavra que vai pautar a nossa atitude, a nossa caminhada. Mas tem coisas que Deus quer falar no íntimo do teu coração, Deus quer falar no íntimo do teu espírito, e você precisa meditar para que você esteja sensível para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus tem para falar com você em relação a esse negócio, a esse relacionamento, a esse desafio. Meditação é entrar num lugar profundo de experiência com o Senhor, é retirar verdades eternas e trazer para a nossa mente. Então a meditação, ela gera essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo de Deus. Ela leva a internalizar verdades eternas na nossa mente. Quando eu simplesmente leio a palavra, eu estou internalizando informações, mas talvez eu perco algo que é muito essencial. Que de repente é algo que Deus quer falar contigo, que é um toque especial. E eu perco porque eu atropelo. Eu não paro para meditar. Toda terça-feira nós temos reunião do colegiado. E começa às 13h. E em casa, naturalmente, o almoço sai um pouco mais tarde. E então na terça a Angélica sempre procura fazer um pouquinho mais cedo. E tem um dia que ela faz o meu prato predileto, que é um frango caipira com polenta. Frango caipira com polenta. Frango caipira, lá do Jarbas, lá da chácara do Jarbas. Mas tem dias que sai tão próximo do horário ali, que eu tenho que comer, sabe aquele negócio que você só joga para dentro? Né? Então, tem que falar assim, ó, pode mastigar, não é comprimido. Mas eu tô engolindo tanto que eu não consigo saborear meu prato predileto.
certo? Mas quando ela faz em outro dia da semana, ou de repente num sábado, mas como é gostoso, eu como aquele frango de me lambuzar, com aquela polenta, joga aquele molho em cima. Se vocês estão de jejum como eu, é uma bênção. Falar sobre isso agora. Queridos, mas sabe o que acontece? Tem muita gente que lê a palavra assim, vai só engolindo, só engolindo, só engolindo, e não para saborear, para meditar, para retirar a essência do que Deus quer falar contigo. Quando nós falamos em meditar, no Salmo 1, 2, ele diz lá como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, mas imita a conduta, e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos encarnecedores, dos zombadores. Ao contrário, tua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Como é feliz quem medita na palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele vem e ele rebate com a palavra de Deus. Ele nos ensina muito com relação à palavra. 1 Timóteo 3 diz lá: quanto a você, porém permaneça nas coisas que aprendeu e nos quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meditar na palavra de Deus é nós buscarmos a essência da presença de Deus, para sermos capacitados para viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas aqui. Queridos, quando nós decidimos viver as disciplinas espirituais, nós nos enchemos de tal forma da presença de Deus, que nós começamos a transbordar princípios, valores, bênção de Deus para quem está ao nosso redor. Agora, quando você não vive as disciplinas espirituais, você continua raso. Você continua rasa, você não sai da superfície. E você perde de enxergar as belezas que Deus tem para a sua vida. Como é que você pode meditar na palavra? Eu tenho uma prática diária de meditar na palavra, mas tem alguns momentos que eu chamo de período de isolamento. Agora com o isolamento social, faz um tempinho que eu não vou, mas tem um jardim ali no AU, Jardim de Jesus. É um lugar cuidado por umas irmãs evangélicas, elas abrem um portão, você entra lá atrás, tem um jardim embaixo de umas árvores, e eu vou lá e fico sozinho. Eu tive experiências extraordinárias com Deus ali. Ali no momento muito pesado da minha vida, eu estava naquele jardim. E eu abri lá em Gênesis 15 e desenvolvendo essa prática de ler a palavra, de orar, e de repente eu começo a chorar, compulsivamente eu não consigo parar de perceber a presença de Deus ali. E lá em Gênesis 15, de repente, Deus traz um texto de Abraão, onde Abraão estava dentro de uma tenda e Deus fala para ele: saia fora da tenda que eu quero te mostrar tudo que eu tenho para você. Foi um momento de meditação, e que eu não imaginava o que Deus ia fazer, mas Deus fala comigo. E de repente eu olho para o céu chorando e eu vejo claramente as promessas de Deus sendo confirmadas pelo Senhor, dizendo: persevere, porque eu estou com você. Queridos, de repente você tem vivido um relacionamento superficial que você não consegue ouvir a voz de Deus. Eu quero te desafiar. Ressignifique as disciplinas espirituais na sua vida. Tenha uma vida significativa de oração. Não aceite viver meia boca na sua vida de oração. Inicie uma prática de jejum. Eu coloquei na minha agenda: terceira semana do mês é a semana que eu vou jejuar. E tem sido especial demais. Torne intencional essa tua vida de jejum, de oração.
e medite na palavra. Essa palavra é muito rica para ficar guardada no armário. Ela é muito rica para estar no celular, no aplicativo, sem ser aberta diariamente. As verdades eternas que estão aqui, ela tem poder de transformar. Se você não está experimentando transformação, reavalie, ressignifique a tua vida de oração, de jejum e de meditação na palavra. A Bíblia é a base para nós ouvirmos a voz de Deus. Então, você pode fechar seus olhos. Eu não sei, você está aqui nessa noite, ou você está aqui no YouTube, no Facebook, eu não sei como Deus falou contigo. Mas quando nós falamos em disciplinas espirituais, nós estamos falando de uma prática vivida por todo cristão. Todo aquele que entregou a vida integralmente ao Senhor Jesus, como aconteceu com a Meire, e ela compartilhou conosco aqui aquela entrega plena. De repente você hoje precisa entregar, ou de repente você hoje precisa voltar aos braços do Pai. Eu quero desafiar você a fazer uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço e eu quero entregar minha vida ao Senhor, ou eu quero voltar hoje ao Senhor. Eu quero sim viver como um verdadeiro cristão, levando a sério as disciplinas espirituais, vivendo integralmente as disciplinas espirituais, não deixando ser levado pelo vento, não deixando ser levado pelos ruídos, pela internet, pela televisão, mas eu quero buscar prioritariamente a presença do Senhor. Se você está aqui nessa noite, de repente você está tomando uma decisão hoje, eu queria que você levantasse sua mão, eu quero orar por você. Se você está aqui nessa noite, graças a Deus, pode baixar. Mais alguém? Graças a Deus, pode baixar. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém aqui? Se você está aqui no YouTube, no Facebook, você precisa também fazer uma entrega. Coloque aí no chat. Vai estar sendo disponibilizado em um WhatsApp, onde você vai poder fazer um contato conosco. Vamos orar. Quero pedir que você coloque diante do Senhor essa decisão. Se coloque dentro do Senhor, assuma um compromisso com o Senhor. A partir de hoje, eu vou viver as disciplinas espirituais com seriedade, com integridade, com entrega. Eu creio que Deus tem algo muito especial para falar ao teu coração. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor porque certamente o Senhor olha para nós e o Senhor tem prazer em nos receber, em ter esse encontro diário com o Senhor. O Senhor tem prazer em ver nós desejarmos buscá-lo, não por performance, não por legalismo, mas por amor. Deus, coloque no nosso coração cada dia mais um coração que queima de vontade de estar na presença do Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos deixou esse ensinamento tão precioso das disciplinas espirituais que faz nos viver em águas mais profundas. Eu quero colocar diante do Senhor essas decisões que ocorreram nessa noite. Confirma no coração, traz realmente um desafio no coração e que possamos ver o agir do Senhor na vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos. Nos ajude a orar mais, nos ajude a meditar mais na palavra, nos ajude a ser mais intencionais no jejum. Mas nós queremos agradar o coração do Senhor e nós queremos buscar ao Senhor com intimidade, buscar cada dia mais intimidade. Não permita que as distrações roubem a alegria do nosso coração. Continue nos abençoando, dirigindo nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém.